Você consegue imaginar o protagonista mais alegre de Yu-Gi-Oh! Se tornando um assassino? O garoto que acreditava que os duelos eram apenas diversão acabou tomando um exército, conquistando reinos inteiros e sendo responsável pela morte de inúmeras pessoas. Mas será que Judai realmente enlouqueceu? Ele foi possuído? Ou escolheu seguir esse caminho por vontade própria? A resposta é muito mais triste do que a maioria dos fãs imagina. Hoje vamos entender por que Yu-Gi-Oh! GX transformou seu protagonista em um dos personagens mais sombrios de toda a franquia. Durante as primeiras temporadas, Jaden Yuki era praticamente o oposto de Yugimoto. Enquanto Yugi carregava o peso de salvar o mundo, Judai só queria uma coisa: se divertir duelando. Ele fazia amigos facilmente, sempre estava sorrindo, nunca desistia. Parecia impossível imaginar que esse mesmo garoto acabaria conhecido como o Rei Supremo. Mas tudo começou quando Judai encontrou uma dimensão completamente diferente da sua. E foi ali que sua vida começou a desmoronar. Ao chegar naquela dimensão, Jaden encontra um mundo em guerra. Diversos povos vivem aterrorizados por monstros e soldados. No início, ele acreditava que tudo podia ser resolvido com duelos. Afinal, foi assim que sempre funcionou. Só que dessa vez, não. Ali, perder um duelo significava perder a própria vida. Pela primeira vez, Jaden percebe que suas escolhas têm consequências reais. Isso muda completamente sua visão de mundo. O ponto de ruptura aconteceu quando Jesse Anderson desapareceu. Para Jaden, Jesse não era apenas um amigo. Era alguém que representava esperança. Quando acreditava que Jesse morreu por sua culpa, Jaden começa a se destruir por dentro. Mas não para por aí. Outros companheiros também desaparecem, tentando ajudá-lo. Cada perda aumenta sua culpa. Ele passa a acreditar que todos morrem porque decidiram segui-lo. E esse sentimento vai corroendo sua mente. E deixa de confiar em si mesmo. E começa a pensar que seus sentimentos são sua maior fraqueza. Nesse momento que surge o Rei Supremo. Muita gente acreditava que Jaden foi simplesmente possuído. Mas isso não é totalmente verdade. O Rei Supremo sempre estava dentro dele. Era uma parte criada para eliminar qualquer emoção que pudesse causar sofrimento. Enquanto Jaden sentia culpa, o Rei Supremo não sentia absolutamente nada. Sem medo, sem tristeza, sem compaixão, apenas eficiência. Era a personalidade perfeita para sobreviver em um mundo onde apenas os mais fortes permaneciam vivos. Agora começa a fase mais chocante de GX. Sob a identidade do Rei Supremo, Judai lidera um enorme exército, conquista cidades, destrói reinos e derrota inúmeros duelistas. O detalhe mais assustador é que, naquele mundo, os duelos são reais. Quando alguém perde, morre. Não estamos falando apenas de derrotas, estamos falando de vidas sendo tiradas. Mesmo sem demonstrar emoções, Jaden continuava duelando como se aquilo fosse apenas mais uma missão. O garoto alegre simplesmente desapareceu. Restou apenas um rei frio. Essa talvez seja a maior dúvida dos fãs. Se Jaden estava consciente, por que não resistiu? Por que aceitar a dor significava enfrentar toda a culpa que ele carregava? Era mais fácil deixar o Rei Supremo assumir o controle. Enquanto essa personalidade existisse, ele não precisava sentir, não precisava sofrer, nem lembrar das pessoas que acreditava ter perdido. Foi uma fuga psicológica, não uma simples transformação. A única pessoa capaz de trazer Jaden de volta foi alguém que nunca desistiu dele. Ao enfrentar aqueles que ainda acreditavam em sua bondade, a barreira criada pelo Rei Supremo começou a se quebrar. Cada duelo fazia Jaden lembrar de quem realmente era, até que finalmente ele encara sua própria culpa, aceita sua dor e volta a ser ele mesmo. Mas existe um detalhe importante. Mesmo recuperando sua consciência, as lembranças permanecem. Jaden nunca esquece o que fez. Esse trauma muda completamente sua personalidade pelo restante da série. Ele deixa de ser o garoto despreocupado do início. Agora é muito mais maduro, silencioso e consciente do peso que cada decisão carrega. Existe um motivo para que essa mudança tão radical aparecesse. Os roteiristas quiseram mostrar que um herói também pode quebrar emocionalmente. Em vez de derrotar o vilão com força, Jaden precisou derrotar o próprio lado sombrio. É um dos poucos protagonistas de Yu-Gi-Oh! Que carrega as consequências psicológicas de tudo o que viveu.
E isso faz dele um dos personagens mais humanos de toda a franquia, na minha opinião. Então, Jaden virou um assassino? A resposta é sim. Durante sua fase como Rei Supremo, ele foi responsável por inúmeras mortes daquele mundo. Mas reduzir essa história a isso seria ignorar toda a tragédia por trás da transformação. Ele não nasceu cruel, ele foi consumido pela culpa, pela dor, pela perda, e acabou acreditando que eliminar seus sentimentos era a única forma de continuar vivendo. Talvez seja exatamente por isso que esse arco continua sendo considerado um dos melhores de toda a história de Yu-Gi-Oh! Porque ele nos lembra que até os maiores heróis podem cair, e que enfrentar os próprios demônios pode ser a batalha mais difícil de todas. Se você gosta de ver toda a história e os segredos de Yu-Gi-Oh!, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta. Na sua opinião, Jaden realmente foi um vilão ou apenas uma vítima das circunstâncias? Essa discussão divide os fãs até hoje, e eu quero saber a sua opinião.